Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é dia 19 de fevereiro, sábado. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, versículos de 2 a 13. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinho a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. Jesus tinha os seus apóstolos, que eram 12, mas tinha mais privacidade, mais intimidade com Pedro, Tiago e João. E isso não significa excluir os outros. Isso significa que na vida cada um tem a sua missão, cada um tem o seu valor, cada um tem o seu papel na história. E aqueles que Deus escolheu, Deus confirmou na fé, Deus confirmou na esperança. Nós também somos chamados, mas cada um a seu tempo, cada um com sua vocação específica. E a escolha de alguns não significa a rejeição de outros. É preciso entendermos isso. Não pode haver ciúme entre os filhos de Deus. Não pode haver ciúmes e nem invejas. Também na nossa comunidade de fé. Quando o padre convida alguém para ser um ministro da Eucaristia, trabalhar em alguma pastoral, em algum movimento, convida alguém para ajudar em algum conselho, ele não está rejeitando outras pessoas. Ele somente chamou e escolheu alguns para ajudar na vida da comunidade. Então, chamar não é excluir, chamar é serviço, é vocação. E Jesus transfigurou-se diante deles, suas roupas ficaram brancas e brilhantes, como nenhuma lavadeira da terra poderia alvejar. A transfiguração significa revelar todo o poder, toda a glória de Jesus, toda a sua divindade. Porque Jesus, aparentemente, era como todos os outros homens. Foi em tudo igual a nós, menos no pecado. Mas Jesus também era Deus, o próprio Deus. Então, ele revelou a sua divindade aos apóstolos, se transfigurando, revelando a sua divindade. E de repente apareceram Elias e Moisés, que estavam conversando com Jesus. Elias, que representa a profecia, foi considerado o maior profeta, tanto é que não conheceu a morte. Após sua missão neste mundo, foi levado para o céu em uma carruagem de fogo. E Moisés é aquele que viu a Deus face a face. Foi o que libertou o povo do Egito e recebeu as tábuas da lei. E Moisés e Elias estavam conversando com Jesus, símbolo da ressurreição. Aqueles que acreditam em Deus jamais morrerão, mas viverão eternamente com o Senhor. Então Pedro tomou a palavra e disse: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ficou impressionado. Não sabia o que dizer, pois estava com muito medo. Então desceu uma nuvem do céu que os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. O Pai confirma a missão do seu Filho Jesus. Ele diz que ele é o Filho amado, que devemos escutá-lo. Escutar não somente de entrar nos ouvidos, mas atingir também o nosso coração. Só que de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Parece um banho de água fria, porque Jesus, ao mesmo tempo que mostra toda a sua divindade, também revela sua humanidade, que irá sofrer e morrer. Eles observavam essa ordem, mas comentavam entre si o que significa ressuscitar dos mortos. Ninguém nunca havia ressuscitado dos mortos. E Jesus anuncia
que 3 dias após a sua morte ele iria ressuscitar. E de repente os discípulos perguntaram: por que os mestres da lei dizem que antes do Messias deve vir Elias? Jesus respondeu: de fato, antes de Elias, antes vem Elias para pôr tudo em ordem. Mas, como diz as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado, eu, porém, vos digo: Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Jesus está aqui se referindo a João Batista, que tinha a aparência de Elias, que representava Elias. João veio e sofreu e foi martirizado pelas mãos de Herodes. Os sofrimentos fazem parte. Quando estamos sofrendo, estamos mais unidos a Jesus, estamos mais próximos do Cristo. E Ele permite o sofrimento para provar a nossa fé, para amadurecermos a nossa vida e para sentirmos em nós a ação do Senhor. Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã, o seu dia, te dando saúde e paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.